Quem começa é o Alan. Eu vou passar o anfitrião para ele. Beleza, Alan? Pode dar início aí. Beleza, chefe. Vou começar aqui. Nossa, espera aí que eu esqueci de mandar o link aqui para a galera. Caramba. Puder começar, você avisa aí, chefia. Espera Deixar aí, aqui no cara. jeito. Não, vai na paz. Vou deixar no jeito aqui, Um ó, minutinho aqui. a tela. Espera aí, só mais um minutinho. Ô, chefe, tá aparecendo algumas pessoas para eu admitir aqui? Acho que eu tenho que admitir. É só clicar admit, né? Isso, é. Aí foi para você fazer esse trabalho, né? Não, beleza. Eu vou admitindo aqui. Isso, pingou, você admite. Tá, beleza. Deixar aqui a tela no jeito, no lado, tô vendo. Opa. Beleza, Alan. Pode dar início aí, vamos lá. Beleza. Bom dia a todos. Meu nome é Alan. Sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Tomás, com uma ajudinha do R3 e do Dr. Pedro. Bom, nosso paciente... Voltou aqui. Nosso paciente é uma paciente do sexo feminino, de 67 anos, paciente com quadro de estridor laríngeo, tinha um histórico de internação em UTI por quadro de pneumonia, com extubação há um dia. E, de histórico, também tinha estava em tratamento para câncer de mama. Foi realizada uma tomografia de pescoço sem contraste. Vou começar as imagens aqui, inicialmente no corte axial, análise de partes moles. Aqui um sagital e um coronal. Alguém quer comentar alguma coisa já? Então, é um paciente que está com estridor e tinha sido estubado, né? Ficou entubado e foi estubado. Exatamente. E aí estão procurando a causa desse estridor. Alguém quer falar alguma hipótese aí, descrever as alterações? Não? Ou pode continuar. Ok. A gente tem mais uma imagem, deu uma janeladinha um pouquinho. Agora, alguém quer comentar? Ficou um pouco mais fácil agora de ver. Agora parece que sim, né? Ficou estubado quanto tempo? Desculpa. Faz um dia que foi estubado. Mas ficou Legal. menos de 48 horas, cara. Menos de 48. Não ficou muito tempo entubado. Uhum. O que a gente consegue ver aqui agora é que tem um enfisema ali na margem anterior da parede da traqueia, né? Onde são os anéis cartilaginosos. Eu pensaria, é o que parece, né? Pelo menos. Eu pensaria em alguma lesão traumática aí pelo tubo e eventualmente fez alguma lesão mucosa, alguma coisa que está dissecando essa região aí. Era a primeira coisa que eu ia pensar em investigar. E no sagital, lá no primeira imagem, partes moles, tem uma alteraçãozinha aqui na parede posterior que eu achei estranho aqui. Na transição da laringe para a traqueia. É isso Foi aí, um cara. pólipo, alguma coisa. Demorou para a gente entender isso daí, viu?
A gente teve a impressão também de que de início tinha uma dissecção, fazendo qual que foi o termo que você usou mesmo? Um enfisema, né? Fez Um enfisema dissecando ali a as mucosa, né? paredes, as camadas ali da traqueia. Depois, no decorrer, a gente tinha hora que parecia que sim, tinha hora que parecia que não, e parecia que a- parece que dissecou a parede posterior até Uhum. e fez o trajeto do tubo. Pode continuar aí, Alan. Beleza? E a imagem-chave que a gente colocou. Bom, a gente deixou descrito como um tecido amorfo, algo tubuliforme com densidade de partes moles, íntimo contato com a parede posterior do terço aproximado da traqueia, associada à redução da coluna hélice, sugestivo de uma estenose traqueal. Posso pensar em outra coisa agora, viajando aqui? Uhum. Eventualmente uma rotura do cuff, ficar um pedacinho do cuff ali no meio. Que viagem. Exatamente. Então, aí eu falei, eu acho que ficou um pedaço de plástico aí dentro, porque ele é muito tubuliforme. Também tive essa impressão. Uhum. Mas isso aí, essa Só informação que a estubação, o tubo saiu inteiro, não ficou nada lá. eu falei para o Pedro conversar lá para ver se tinha ficado alguma coisa para dentro, mas não ficou, não. Então, a gente interpretou isso como o tubo fez um trajeto anômalo pela mucosa, secando a mucosa e fazendo uma imagem de tubuliforme, sabe? Parece que arranhou a parede posterior e ele fez um trajeto ali, então é uma possibilidade. A outra possibilidade é ter criado-se um tecido ali de granulação em volta do tubo, na hora que tirou, ficou desenhado um aspecto tubuliforme. De toda forma, como é que foi feito isso e o que foi feito ali, na verdade, não muda o diagnóstico, que é uma estenose de traqueia, né? Que a traqueia reduziu a luz, está dando estridor e bate com a clínica e com o que eles estavam pensando. Apesar de ter sido um tempo curto de intubação, então não é um tempo longo de intubação para isso acontecer. Que no tempo longo, né, pode necrosar a parede da traqueia e fazer ali uma reação e estenosar. Só que esse daí a gente acha que pode ter sido mais traumático, pós-traumático, e fez esse tecido. De toda forma, está estenosada a traqueia dele, ela não está fininha, não está com a aeração preservada como deveria estar. Mas ficou várias hipóteses mesmo, mas para um diagnóstico só, final. Pode dar sequência, ela. Beleza. Vamos falar um pouquinho de estenose traqueal. A estenose traqueal, geralmente, ela é adquirida após a intubação ou traqueostomia. Outras etiologias são tumores traqueais, doenças inflamatórias e estenose idiopática. A estenose normalmente ela ocorre no nível do estômago da traqueostomia ou no nível do balão do tubo. E a estenose aguda após intubação ela resulta do edema da mucosa no tecido de granulação. A gente tem uma imagem, de um caso do radiopídio, num corte sagital, mostrando uma estenose. Aqui a gente tem uma radiografia mostrando uma paciente que estava com quadro de estenose, colocou um stent traqueal, aí tem os dois marcadores aqui na topografia aqui do raio-x. Dois marcadores de anel opaco ali, de stent. E aqui a gente chama de reconstrução 3D, mostrando uma estenose aqui, topografia da traqueia. O que é importante a gente citar? Porque é importante a gente sempre avaliar a tomografia, todas as sequências bonitinho, principalmente quando você tem a fase de inspiração e expiração, porque, por exemplo, num quadro, por exemplo, de traqueomalácia,
no quadro, na fase expiratória, pode ter uma diminuição do diâmetro anteroposterior. Então, se você não olhar direito tanto a fase expiratória quanto a inspiratória, você pode achar que tem uma estenose, e, na verdade, é um quadro de traqueomalácia. No caso, por exemplo, você vai ver uma diminuição do diâmetro anteroposterior na fase expiratória, mas na fase inspiratória você vai ver uma dilatação da traqueia. E o que é importante também citar que a estenose traqueal pós-intubação comumente ocorre como uma diminuição do diâmetro transverso à traqueia, uma estenose irregular ou concêntrica. E citar um pouquinho a estenose idiopática da traqueia, que é uma doença rara, caracterizada pela formação de tecido fibroso, circunferencial e denso, usualmente localizado na região subglótica. A característica mais importante é o fato de os pacientes não apresentarem fatores predisponentes para o aparecimento da estenose. E com relação ao tratamento geral da estenose, a gente tem a dilatação da lesão ou a ressecção cirúrgica da lesão estenosante com reconstrução. E no caso da estenose idiopática, tem na literatura o uso de corticosteroide para o tratamento também. Por isso, queria trazer para vocês um resumo rápido. Tomás, Pedro, querem comentar alguma coisa a mais? Quero sim, cara. Eu quero. É porque a gente vê tá tendo com uma certa frequência pedido de exame de paciente da UTI para ver estenose de traqueia, tá? Então, é bom estar bem familiarizado com isso daí, para a gente ajudar o colega lá. E como não é muito comum, né? Não é comum, não é de pilha de exame, você vê isso, só se tiver UTI, para você estiver fazendo exame de UTI para pegar com uma alteração assim. Então, assim, qual que é a regra? Traqueia, a mucosa dela não existe, né? Você não vê a mucosa dela em situações normais, tá? Então, o paciente que tem qualquer espessamento de mucosa da traqueia, você tem que descrever, tá? Sobretudo no caso do pós-traqueal, abaixo ali da laringe, né, no terço proximal da traqueia, antes da carina, 2, 3 centímetros acima da carina, um espessamento ali pode indicar que é uma estenose de traqueia, tá? Então, não tem que ter tecido mucoso nenhum ali. Se tiver, você já descreve e coloca que pode ser uma estenose de traqueia, igual foi o nosso caso. Então, o nosso, a gente não sabia direito como foi feita essa estenose, se foi feito por trauma, se foi feito pelo tempo que ela ficou ali, mas tinha tecido mucoso dentro da luz da traqueia. Então, isso tem que ser levado em consideração sempre. Certo? É isso. Beleza. Posso passar o anfitrião aqui para o Pedro? Pode, por favor. Beleza. Obrigado aí, Tomás. Obrigado, Pedro, pela orientação no caso aí. Passar para o Valeu, cara. iMac. Só um minutinho. E eu já peguei uma estenose traqueal por tumoração também, né? Então, não tinha histórico de intubação, mas tinha uma lesão fechando a luz da traqueia e era tumoral. Eu passei já, anfitrião. Chegou aí? Chegou. Beleza. Só dá uma olhadinha para ver se não tem mais ninguém para admitir. Acabei de admitir um pessoal aí. Admitiu. Só confere aí. Bom dia, meu nome é Lucas. Eu sou o R1 de Radiologia do Hospital Maternidade de Frei Galvão. Hoje vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Alex e pelo Dr. Conrado. Então, a história clínica do paciente é um paciente do sexo masculino de 1 ano e 5 meses. Então, o pai chegou relatando queda com impacto em região de face. Então, foi solicitada uma TC de crânio. Aqui eu coloquei a TC de crânio no axial e a gente consegue ver nódulos calcificados adjacentes aos ventrículos laterais, principalmente à direita, e também área de hiperdensidade, mas na região subcortical.
Aí eu também trouxe aqui em coronal. Alguém quer falar alguma coisa? Não tinha mais nenhuma informação clínica, ô Lucas? Alguma Não. mancha? Ou o paciente teve alguma infecção neonatal, alguma coisa? Na história clínica, não. Mas é por esse lado aí mesmo que tem que se pensar, não é? Exame 2h40 da manhã. Trauma, ponto. Admite, por favor, o Bruno aí no... Nossa. Pode ir. Espera que eu vou interromper para admitir ele, então. Lucas, vê se você consegue deixar a janelinha na lateral, que nem eu fiz, para você ir admitindo, aí vai piscando, aí é só você clicando para admitir. Não sei se você consegue fazer aí. É porque aqui não está pelo programa, entendeu? Tá Ah, online. entendi. Não, tudo Beleza. bem. Toca o caso, então. Bora lá. Cliquei no errado. Bom, então vou só me ater aqui à descrição. Parece que tem uma alteração cortical, tem uns focos ali de baixo sinal, corticais, às vezes calcificado, e tem nódulo subependimário, né? Nódulo calcificado subependimário. Então, parece que tem duas coisas aí, né? Tem uma coisa no córtex e no subepêndima. Tem que pensar em facomatose, né? Esclerose tuberosa, e tem que pensar em torche também, né? Alguma infecção neonatal aí. E imagino que foi por aí, né? Isso Do mesmo. trauma não tem nada, né? Não, de trauma não. Só coloquei a história porque quando a gente foi ver o exame no outro dia, eu e o Pedro, a gente achou que teria relação com o trauma, mas na verdade, olhando o laudo, não tinha. Tá. Você vê essa imagem central, volta à imagem. Essa imagem central inferior, frontal aí, direita, num contexto de trauma, 2h da manhã, com o olho sangrando, foi a primeira coisa que eu vi. Aí fui lá, voltei, lavei o rosto. Aí eu foquei no exame, aí, mas tive a ajuda Depois busquei, tinha um laudo anterior de um companheiro, Conrado, que aí me deu. Aí eu fui buscar a imagem, enfim, aí as coisas começaram a se encaixar. Pode dar sequência? Pode sim. Então, o diagnóstico então, são nódulos subependimários no corpo dos ventrículos laterais, o maior deles calcificado, e com orientação perpendicular em relação ao maior eixo do ventrículo, medindo 1 centímetro. Localizado no aspecto posterior do corpo do ventrículo lateral direito, provavelmente relacionado à amartoma subependimária. Destaca-se alguns focos minimamente densos subcorticais, com focos hipodensos córticos subcorticais de vermelho, predominando nos lobos frontais, sugerindo representar tubéreos corticais. Então, a discussão que eu trouxe hoje sobre a esclerose tuberosa. Então, é uma facomatose caracterizada pelo desenvolvimento de múltiplos tumores benignos do ectodermo embrionário, por exemplo, na pele, atinge a pele, os olhos e o sistema nervoso. O amartoma é definido como uma massa de células desorganizadas, especializadas e maduras, ou compostas por tecidos impróprios para um determinado local. A epidemiologia da esclerose tuberosa tem uma incidência de 1 a cada 6.000 a 12.000 casos, sendo a maioria esporádica. Então, aqui eu trouxe essa foto da tomografia também axial, mostrando os nódulos subpendimários calcificados. A apresentação clínica na infância é uma artrite parapneumônica, tríade de Von,
Aqui ela se apresenta em convulsões, deficiência intelectual e o adenoma sebáceo. A tríade completa é vista em 30% dos pacientes. Então, o Tomás falou que é importante colher a história, né, para ver se não tem nenhuma lesão na pele. A patologia são mutações espontâneas, são responsáveis por 50% a 86% dos casos, sendo o restante herdado como condição autossômica dominante. Aqui, quando a gente vai fazer o diagnóstico da esclerose tuberosa, a gente leva em conta os critérios maiores e os critérios menores, e para o diagnóstico são necessários 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores. Os critérios citados assim. E as características da doença, eu trouxe algumas. São tubérculos corticais, que frequentemente eles calcificam após 2 anos. Amartomas subependimários, 88% é associado à calcificação, visíveis nos primeiros 6 meses de idade. Astrocitomas subependimários de células gigantes, o pico de ocorrência de 8 a 18 anos, e tendem a ser grandes e demonstram crescimento. Facomas na retina, angiomiolipomas renais, eu trouxe uma imagem posteriormente, são vistos em 55 a 75% dos pacientes com esclerose tuberosa, e tendem a ser múltiplos, grandes e bilaterais. Rabdomioma cardíaco, que é um tumor benigno do músculo esfiado, observado em 50 a 65% dos pacientes. E as máculas melanocíticas são também conhecidas como as manchas em folha de cinza. Essas máculas têm forte associação com a esclerose tuberosa e muitas vezes são múltiplas e presentes na grande maioria dos indivíduos com a doença, até 97%. Aqui é o angiomioma renal e o abdominoma cardíaco. O tratamento. O tratamento é multidisciplinar e visa monitorizar e tratar as manifestações clínicas da doença. Então, é aconselhado sobre os testes genéticos de modo de hereditabilidade deve ser discutido. Aqui eu trouxe a fundoscopia, que ela mostra amartomas astrocíticos retinianos. E aqui é uma imagem de ressonância, gradiente axial, com hipossinal na região dos ventrículos laterais, que mostra um caso de calcificação. E essas foram as referências que eu utilizei para o caso. O Alex, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, né? Os túberos corticais ali são aquelas imagens que vamos lá, aqui na imagem superior central e na imagem inferior esquerda da tela, tem um espessamento cortical com uma hipodensidade subcortical frontal. Parece uma contusão, né, cara? Parece muito uma contusão, cara. Mas aí, como eu vi que tinha bilateral, e aí eu tinha o respaldo do exame anterior para ver que essas imagens já existiam, aí me deixou tranquilo de não relacionar isso ao trauma, sabe? Uhum. Ela tinha um edema de partes moles bem discreto também, nada que chamasse muita atenção, mas a gente não pode correlacionar isso totalmente, né? Com um achado intracraniano e de eventual sangramento. Mas andando com calma, você via que tinha os espessamentos corticais e essas hipodensidades esparsas pela região frontoparietal bilateral. E aí a gente já mudou um pouco o foco aí, e o exame anterior foi essencial para eu ter segurança de falar que isso não era foco hemorrágico intraparenquimatoso também. De bola, cara. Belo caso aí. Ô, Alex, Oi. Como que estava em relação ao anterior, as imagens? Muito parecida? Estava muito parecido, porque era uma evolução. A criança tem 1 ano e pouco, né? Se eu não me engano, esse último exame era de 3 meses atrás. Então, mudou muito pouco, né? Evoluiu muito pouco a doença. E no exame anterior, se eu não me engano, ele tinha queixas de crises convulsivas.
É, a criança que vai fazer bastante exame ao longo da vida aí, né? Show de bola. Admite aí, por favor, a Gi e o Bruno. Beleza, Pedrão. Pode mandar bala aí. Então, bom dia a todos. Meu nome é Pedro, sou residente aqui do Hospital Maternidade de Frei Galvão. Eu trouxe um casinho orientado pelo Dr. Alex. Nosso paciente, ele veio realizar uma tomo eletiva. Foi solicitado uma tomo com contraste para melhor investigação do caso do paciente. Pois o paciente, há algum mês de setembro, ele tinha passado na unidade de pronto atendimento de emergência, relatando dores abdominais, sem alguma localização específica, não tinha uma história patológica pregressa significativa, e nessa tomo de abdômen da urgência, que foi realizada sem contraste, evidenciou-se uma lesão nodular intestinal, segundo informações do paciente. Ele veio para poder realizar eletivamente a tomo, agora contrastada, para poder melhorar a investigação do caso. Então, eu fiz uma sequência de imagens da região de interesse, tá? Então, isso aqui mostrando uma lesão aqui na raiz do mesentério. Tinha alguns focos calcificados de vermelho, uma lesão meio especulada, parecia que promovia de maneira retrátil uma retração das estruturas adjacentes, da gordura ali adjacente, algo densificado, um pouco de engurgitamento vascular associado. Beleza, vamos abrir aí para algum residente que não conhece o caso, da hipótese, ou pelo menos como é que falaria no laudo aí, localize isso aí. Quem quer falar? Joia. Lisiane quer falar, me mandou inbox aqui. Oi, Tomás, bom dia, tudo bom? Bom dia. É porque, na verdade, o Pedro falou quase tudo que a gente já estava vendo, né? Mas, assim, seria uma massa na raiz do mesentério, irregular, que está distorcendo, né? As estruturas adjacentes. É isso aí, a descrição é essa aí. E agora, então, me manda duas hipóteses. Que não tem gordura densificada. Se alguém quiser ajudar a Lise aí. Se alguém quiser, por favor. O Alan, você conhece o caso? Não conheço, mas a única coisa que eu pensei é uma tumoração, alguma coisa, mas não me veio nada na cabeça além disso. Tem história, tem alguma história, não tem nenhuma história de tumor, né? A princípio, não. Por quê, Gi? O que você pensou? Pode falar. Não, eu pensei que assim, as veias drenam ali, né? A região do mesentério, né? Então, toda a alça ali é drenada, de repente alguma coisa que estava por ali foi drenada e se instalou no mesentério. Então, uma hipótese seria um implante secundário, uma metástase. Exato. Uhum. Boa. Então, é uma hipótese. Mais uma. Concordo com você. É que 0 parece uma paniculite, né? Tipo, não tem densificação, não tem nada. Eu acho que um dia ela começou como uma paniculite, eu acho. Que hoje ela já está um pouco maior, mas eu acho que começou com uma paniculite. Talvez. Mas é muito interessante esse caso aí, eu tô achando. Eu não conheço o caso, mas
uma vez que vocês virem agora, depois vocês vão sempre lembrar da patologia. Então, tem o, não sei, né? Tem o tumor carcinoide, né? Que Isso, pode dar em qualquer exato, lugar, assim. isso. E quando ele se apresenta no mesentério, essa é a carinha dele. É um nódulo especulado, calcificado, com essas espículas aí, né? Com essas reação desmoplásica, né? Eu imagino que seja isso. Mas é isso, Gi. Então, eu também concordo. Eu ia de implante secundário, né? Se houvesse uma história ali de um tumor prévio, apesar de que eu peguei ontem uma metástase de tumor de transverso, que ela era grande, liquefeita, com linfonodo megali em volta, mas não fazia essas espículas, entendeu? Uhum. Então, assim, mesmo eu pensando também, mas o carcinoide é muito característico. Pedro, é por aí? Perfeitamente. Manda bala aí. No caso, então, uma heterogênea, Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, Pedro. para Doutor Henrique, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia? Eu ia falar, o Alan precisa comentar aí do caso, porque ele esteve aqui no Manuel de Abreu. Ah, Tivemos um então... caso bem semelhante, então provocar o Alan aí para ele compartilhar o conhecimento, que o caso aqui em Ribeirão foi interessante, que fizeram o PET, né? Ah, E boa. precisa lembrar sempre que essa lesão aí, geralmente, ela já é a secundária, né? O tumor está na parede do intestino, no geral. E às vezes a gente não vê na ponta. Então, por isso que o PET ajuda. Mas não Legal. sei se o Alan... Era isso, Alan? O Alan estava aí? Tava, o Alan deu uma esquivada aí. Ele esquivou nessa, né? Fala, Alan, bom dia. Bom dia. Chique. Tudo bom? Lembra do Certo. caso daqui de Ribeirão? Ah, foi top. Bem top esse caso, graças a Deus. Muito top. Beleza. Beleza, Pedro, pode dar sequência. deixou descrito como uma formação nodular irregular, heterogênea, predominantemente hipotenuante, com discreto realce pelo meio de contraste, com alguns focos de calcificação de permeio localizado na raiz do mesentério, né? Desse aspecto retrátil, né, da gordura ali, e com algum engurgitamento vascular e uma discreta densificação da gordura adjacente. Então, sim, a gente levantou a possibilidade para tumor carcinoide. São tumores que fazem parte do grupo dos tumores neuroendócrinos, né? Então, são tumores endócrinos localizados fora das glândulas, como pâncreas e tireoide. Os locais mais frequentes do tumor carcinoide são principalmente no trato gastrointestinal, cerca de 66% dos casos. O segundo local mais comum é a árvore traqueobrônquia, em 24% dos casos. E depois eles podem surgir em diversas estruturas, como fígado, vesícula, ovários, testículos e timo, só que de maneiras mais raras. São relativamente incomuns, com uma incidência entre 1,9 a cada 100 mil pessoas. Essa é uma estatística anual mundial. Por apresentar um amplo leque de locais acometidos, eles podem se apresentar de características diferentes, determinando diferentes características de imagem. Então, eu trouxe uma sequência de locais que ele pode aparecer e quais são as características da imagem, e na maioria, quase todos eles também têm a imagem patológica da peça ali para a gente poder ir analisando junto. Então, ele pode apresentar como uma formação polipoide na mucosa da gástrica, sem aquele aspecto característico que a gente viu ali quando ele está na raiz do mesentério. Aqui é um caso mais evidente, né? Um tumor carcinoide gástrico se apresentando com um espessamento difuso e irregular da mucosa, apresentando múltiplos nódulos que se contrastam bem na fase arterial. Aqui é um tumor carcinoide de células periampulares, e a tomografia consegue ver esse nódulozinho periampular,
medindo aproximadamente 1,5 centímetros, com realce homogêneo na fase arterial. E na peça anatômica, deu para ver o tumor e com algumas metástases linfonodais. Aqui são carcinóides ileais, são nódulos no ilho, que inclusive, nesse caso desse paciente aqui, um deles estava determinando uma intussuscepção no paciente. Aqui é um carcinoide de apêndice, o paciente tinha uma clínica de apendicite, apresentou um apêndice espessado de calibre aumentado, o paciente foi diagnosticado com uma apendicite e foi submetido à cirurgia. Após o estudo patológico da peça, foi feito o diagnóstico de tumor carcinoide do apêndice. Os tumores carcinoides, quando metastáticos no intestino delgado, eles produzem massas secundárias na raiz do mesentério, com margens de aspecto irregular, especuladas e, por vezes, calcificadas. E essas massas determinam essa retração da gordura adjacente devido à fibrose local, dando esse aspecto de roda arraiada ou explosão solar. Então, quando você aparece isso, na verdade, isso aqui é um implante já secundário. Provavelmente a lesão primária está na mucosa de alguma das alças ali próxima, que às vezes a gente não consegue ver na tomografia. Precisaria de um método mais avançado para a gente poder identificar. Então, aqui eu trouxe um casinho da literatura, com uma lesão na raiz do mesentério, especulada, dando esse aspecto de fibrose da gordura ali, desse aspecto de raios solares, né, com alguma calcificação muito semelhante com a imagem que a gente achou do paciente. Então, provavelmente, isso aqui já é um implante secundário e o primário está em alguma das alças aqui, que às vezes a gente, com mais dificuldade da gente identificar no exame tomográfico. Essas aqui foram as literaturas que eu trouxe. E agradecer a atenção de todos. Show de bola, belo caso aí. É isso que o doutor Henrique falou aí. Então, quando você encontra no mesentério, ele já é o implante secundário, né? Tem que procurar o primário ainda. Beleza.